Entrevista do dia no Giro Estadual de Notícias. Você bem informado. No último dia 5 de maio foi comemorado o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos e o Conselho Federal de Farmácia lançou uma campanha que destaca a confiança da população no farmacêutico como profissional essencial à segurança do paciente no uso de medicamentos. E para poder falar um pouco mais conosco sobre esse e outros assuntos, eu estou tendo o prazer de receber aqui no nosso estúdio mais uma vez a Daniele Proença, ela que é a presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Bom dia, Daniele. Obrigado pela participação. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade de mais uma vez estar aqui presente falando de uma situação tão importante que a população faz uso dos medicamentos, né? É verdade. Inclusive, Daniele, nós abrimos a edição de hoje falando um pouquinho mais de saúde, né? Falamos, inclusive, desse frio. Falamos também da vacinação contra a gripe que aconteceu nesse último final de semana em todas as regiões de Mato Grosso do Sul. E nesse momento onde as pessoas estão resfriadas, gripadas, elas não deixam de recorrer a medicamentos, não é mesmo? E aí é que mora o perigo. E a nossa preocupação, a gente aproveita o mês de maio, que dia 5 a gente comemora, né, o uso racional dos medicamentos, para sempre trazer esse alerta à população, buscar sempre a orientação do profissional. E no caso, o profissional do medicamento é o farmacêutico. E ele está ali à disposição para sanar as dúvidas em relação ao uso correto desses medicamentos, mas principalmente orientar a melhor forma de tomar, orientar qual o medicamento e o porquê, né? São pequenos questionamentos que vão trazer benefícios para quem faz a utilização desses remédios, desses medicamentos. Ô Daniele, por que ainda, na sua visão, por que ainda hoje é necessário fazer o reforço dessas informações da importância do uso racional desses medicamentos? A gente tem uma cultura no nosso país onde as pessoas elas se sentem protegidas quando elas sabem que aquele medicamento está armazenado na casa dela. E a gente observa pós-Covid, né, depois desses anos que nós passamos pela Covid, que essa farmacinha ela cresceu. Antes, né, a mãe, a vozinha, ela tinha um medicamento que era para dor, um anti-inflamatório, então a gente conseguia ter um controle maior. Hoje, quando a gente observa essas farmácias, ela tem outros tipos de medicamentos. Então, é essa a preocupação que a gente tem, é esse número elevado de medicamentos que são armazenados em casa. Às vezes a pessoa desconhece, né, o porquê que aquele medicamento está ali e principalmente não se atenta para o prazo de validade, para a deteriorização desse produto, né? Então, assim, às vezes é um produto que foi até indicado para uma outra pessoa da família e ele acaba utilizando esse medicamento de forma irregular. Então, a senhora considera que esses provavelmente são os erros mais comuns aqui no nosso país, no nosso estado, quando o assunto é automedicação? E a gente tem uma lista de medicamentos que a gente considera, né, que é os medicamentos livres de prescrição, que são, a gente chama de MIPs, que é um medicamento de livre acesso. Mas isso não significa que ele não traz um risco à saúde. Então, a gente fala de uma situação que a gente vive aqui com a dengue. Então, a maioria dos medicamentos que as pessoas buscam na drogaria, às vezes está resfriada, né, início de uma gripe, ela vai comprar um medicamento para diminuir esses sintomas que incomodam. Só que nessa fórmula ela pode ter um AS. Se a pessoa está com sintomas, né, está evoluindo para um quadro de dengue, esse AS pode evoluir para um quadro hemorrágico. O que é AS, Dani? O acetil salicílico, né, ácido acetil salicílico. Ele é um medicamento utilizado na maioria dos antigripais. E isso, com certeza, acaba evoluindo para uma dengue hemorrágica. Então, quando a gente fala, vai numa drogaria, vai numa farmácia, busque pela orientação do farmacêutico, porque o medicamento é o trabalho do farmacêutico. Não existe outro profissional que tenha maior conhecimento sobre o medicamento do que o farmacêutico. Ele vai te fazer pequenos questionamentos que vão te direcionar para o tratamento correto. Né? Então, vai perguntar há quantos dias, quais são os sintomas, se você já faz uso de algum medicamento, porque quando a gente fala no uso racional dos medicamentos, está incluído essa parte de reações, está incluída essa parte dos medicamentos que têm interferência com alimentos, com outros medicamentos. Então, a forma correta de tomar. Não, você vai tomar o seu medicamento no período da manhã,
o medicamento ele tem que ser tomado com água. A gente sabe que existe uma cultura também, as pessoas tomam medicamento, às vezes não faz nem a utilização correta do volume, né, de água. Então, assim, não é com cafezinho, não é com refrigerante. Existem medicamentos que eles têm que ser tomados em jejum, ou eles têm que ser tomados com um volume menor de alimento. E existem medicamentos que têm que ser ingeridos junto com a alimentação ou após o café da manhã. Então, essa orientação é que as pessoas têm que entender que o farmacêutico está ali para poder trazer essa informação para o seu dia a dia e você ter um resultado com o seu medicamento, com o seu tratamento. Até porque, né, Dani, a gente já noticiou, inclusive aqui no Giro Estadual de Notícias, e também já recebemos aqui algumas situações relacionadas a alguns medicamentos em específicos. Esse medicamento aqui não é bom se tomar com frequência porque ele acaba prejudicando os seus rins. E tem alguns medicamentos que, se tomado em demasia, né, com bastante frequência, acaba trazendo problemas para a saúde, não é, Dani? Sim, um deles é um desses medicamentos mais utilizados pela população, que é o paracetamol e o ibuprofeno. Então, analgésico, antitérmico. Então, ele tem uma dose máxima diária. Voltando na situação dos antigripais, pensando no que estamos vivendo nessa situação, essa semana aqui em Mato Grosso do Sul. Quando você compra um medicamento antigripal, a média, né, de miligramagem desse paracetamol é de 400 miligramas. Então, você vai tomar 3 vezes ao dia esse remédio para gripe. Só que no meio, né, desse intervalo, você tem uma febre. Aí você acaba tomando um dipirona, um paracetamol, um Tilenol, né, que é o nome comercial, de 750. Então, essa superdosagem, ela acaba ultrapassando o limite desse paracetamol durante o dia. A gente não pode ultrapassar 4 gramas por dia. Então, se você tomar 4 comprimidos dele ao dia, você já está na sua dose limite. Então, ele traz um problema hepatotóxico. Então, você está tratando um sintoma, né, de dor, de resfriado, de gripe, mas você está correndo o risco de evoluir para um problema hepático. E tem aqueles medicamentos também, né, Dani, que tem uma alta quantidade de corticoide, né? Isso também é um perigo, né? É um perigo também. Então, mais uma vez reforçando, você vai comprar o seu medicamento, converse com o farmacêutico, fala, a população ela tem que entender assim, ela tem o direito de ser atendido por um profissional farmacêutico. Nós somos o profissional do medicamento e temos todos os conhecimentos para sanar as dúvidas e te orientar de forma correta. Corticoide é um medicamento que ele tem que ter um acompanhamento. Então, como todos os outros, não é porque é um produto que é não corticoide, né? Mas estou falando de uma linha geral desses medicamentos que são antiácidos, antitérmicos, analgésicos. Então, quando você tem esse acompanhamento, tem o profissional para te orientar. E a gente está ali, né? Sempre. Vamos pensar assim, é o profissional que está para me orientar, para falar sobre o meu medicamento de uma forma totalmente disponível a sanar as dúvidas da população. Então, quando a gente faz esse trabalho no conselho, né, que a gente vem fazendo um acolhimento maior, capacitando esse profissional, é para que ele realmente tenha todas as informações necessárias para sanar a dúvida da população e, com isso, a gente evitar a automedicação, mas principalmente as intoxicações. 2024, a gente tem uma média, né, de uma pesquisa que foi feita, que entre 10 pessoas, 9 fazem a automedicação. E também um número alarmante, que é mais de 20 mil pessoas que vieram a óbito em 2024 por esse tipo de automedicação e acabaram com problema de intoxicação. Inclusive, é muito comum, né, que algumas pessoas tenham de fato esse receio na hora de se automedicar com medicamentos, né? Aí acabam recorrendo, por exemplo, àquelas receitas da vovó, aquele chazinho de não sei o que, chazinho de não sei lá quantas, que vai fazer bem porque é natural. Aí mora um perigo também, não é mesmo, Dani? Exatamente. Muito obrigada por fazer essa pergunta, porque a gente tem alguns problemas primeiro é a indicação de terceiros. Então, você tomou um medicamento, ele foi, né, teve um resultado perfeito para você, mas ele não serve para outra pessoa. E você sabe quando um colega, um familiar chega até você e fala, hoje eu não estou muito bem, eu estou indisposto, eu estou com uma dor de garganta, eu estou com uma dor de cabeça,
Você acaba indicando aquele medicamento que você tomou, que está guardado ali na sua gaveta, mas você não sabe por quanto tempo ela está ali, né? Está guardado ali. E essa situação, como eu falei, os medicamentos, eles têm interações. Então, medicamento, alimento, medicamento, os chazinhos, né? Então, eu vou dar um exemplo muito simples. Tem um chá que a maioria das pessoas utiliza, que é o chá de hibisco. Ele é muito bom, só que para uma pessoa que é hipertensa, que faz uso de medicamentos para baixar a pressão, ele não pode ser utilizado. Pessoas idosas não podem utilizar ginkgo biloba. Claro, desde que tenha um acompanhamento do profissional, você pode fazer uso, mas esse tipo de informação é que precisa chegar até a população. Antes de você começar qualquer tratamento, converse com o profissional para ele sanar todas as dúvidas. E as pessoas fazem uso de tereré na nossa região também. Muito. E as pessoas sabem, a gente sabe, tem o costume de pegar, macerar e colocar junto com a erva mate. Então, isso também traz um risco, porque às vezes você está tomando um tereré, um mate, um chazinho, buscando uma melhora nos seus sintomas, mas você acaba interferindo na ação do seu medicamento, no seu tratamento. Então, tá dado o recado. Inclusive, a gente recebeu aqui uma mensagem, Dani, da Márcia, lá do município de Maracaju. Ela gostaria de saber qual medicamento que acaba trazendo prejuízos para os rins. Todos os medicamentos, né? Se a gente for pensar, todo medicamento que ele é utilizado além da dose e sem uma orientação, ele acaba interferindo não só no rim, mas também na parte hepática, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado. A primeira pergunta que a população tem que ter é: por que esse medicamento, que eu estou fazendo uso desse medicamento? Eu tenho esse medicamento armazenado na minha casa. Por quê? Quem me prescreveu? Por que eu estou fazendo a utilização? Foi uma indicação de terceiro? E sempre reforçar que a gente tem que tomar no mínimo 2 litros de água por dia. E essa ingesta de água, ela é muito importante no momento que você está fazendo a utilização dos seus medicamentos. O medicamento ele tem que ser tomado com um volume pelo menos de 200 ml de água. Então, se ela tiver esses cuidados, vou tomar o meu medicamento de dose diária, todo dia às 8 horas da manhã. Reserve uma quantidade boa de no mínimo 200 ml. A gente sempre dá o exemplo daquele copo de requeijão, né? Uhum. Que a média é de 120 ml. Então, que pelo menos 2 copos daquele, um antes do medicamento, um depois. A gente sabe que existem algumas pessoas idosas, algumas pessoas que realmente ela tem uma certa resistência a tomar um volume tão grande de água. Mas que você encontre a sua dose, que você consiga, né, fazer essa utilização, mas que a gente sempre reforça: não tome seu medicamento sem que esteja junto com a água. Ô, Daniele, um outro detalhe, eu até fiz a pergunta no começo, você falou para mim que tem alguns medicamentos, todos os medicamentos é necessário ter muita cautela na hora de fazer o consumo, né? Mas tem aqueles medicamentos que realmente a cautela deve ser um pouco maior. Quais são os medicamentos que é necessário tomar muito cuidado na hora de fazer, na hora de consumir? Qual que é mesmo? Você tinha comentado comigo no início da entrevista. A gente falando dos medicamentos que são livres, né? Que são aqueles medicamentos que estão na drogaria e na farmácia, estão incluídos paracetamol, dipirona, ibuprofeno, antiácidos, que eles estão ali, eles não precisam de uma prescrição para serem adquiridos, mas precisa da orientação do farmacêutico. O AS, ele traz riscos, né, de morte quando utilizado com uma pessoa que está com dengue, porque ela pode evoluir para um processo de uma dengue hemorrágica. E a gente sempre traz esse alerta sobre o medicamento, porque quando a pessoa ela tem um mal súbito, ela passa mal por algum motivo, e ela busca pelo atendimento, ela nunca relata quais foram os medicamentos que ela tomou. E isso é importante também, mas principalmente na hora da consulta. Quando você for passar por uma consulta com um profissional de saúde, você sempre relatar quais são os medicamentos que você está tomando. Se você é hipertenso, se você é diabético, se você está em algum tratamento com antibiótico, porque o antibiótico é um medicamento que tem várias interferências. Então, é importante a gente sempre relatar sobre isso. E uma outra coisa também, que é bom a gente reforçar, é a respeito das canetinhas emagrecedoras, que viraram moda agora. Então, a partir do dia 24 agora, elas passam a ter um controle maior, né? Então, precisa de uma receita médica para que você possa comprar. Essa receita ela vai ficar na farmácia.
você também busca pela orientação do farmacêutico como a melhor forma da aplicação, a dose, quais são as reações. Então, tudo aquilo que tem um controle é porque a gente tem um problema relacionado. Então, para que a população tenha sempre esse alerta. Os medicamentos que estão começando a ser comercializados aqui no Brasil, eles têm um registro para ser comercializado aqui. Então, a gente não pode atravessar, né, a fronteira e tentar adquirir de uma outra forma esse medicamento, porque a gente não tem rastreabilidade, a gente não tem controle e você pode colocar a sua vida em risco. Muito bem colocado. Ô Daniele, nós estamos comentando aqui justamente desses cuidados que a população precisa ter na hora de fazer um armazenamento adequado dos medicamentos. Em alguns casos, aquele dipirona, de comprimido, está lá há muito tempo dentro da gaveta. E aí a pessoa acaba indicando para um colega, para um amigo que está com dor de cabeça também, e por um acaso aquele medicamento pode estar estragado, já pode estar vencido. Como que o Conselho hoje vem atuando na parte da fiscalização nas farmácias, justamente nos cuidados ao prazo de validade daqueles medicamentos dentro das farmácias, nas gôndolas? Vocês têm fiscalizado bastante, têm encontrado, têm autuado algumas farmácias no que diz respeito a esses medicamentos que estão mal armazenados ou até mesmo vencidos? Esse tipo de controle é feito pelo farmacêutico responsável técnico do estabelecimento, então a gente tem todo o registro e esse acompanhamento dos medicamentos que estão em prateleira. O Conselho a gente sempre faz de 2 ou 3 vezes ao ano os drives, né? Participa dos drives. É a oportunidade que a população tem de fazer esse descarte correto desses medicamentos. Porque o medicamento, para que ele seja feito o descarte correto, ele tem que passar por uma incineração. Então, esse ano nós já fizemos um drive. Então, a gente fala, em média, 120 quilos de medicamentos em desuso, né, vencidos. E quando a gente fala nesse volume, são só os medicamentos, descartando caixinhas, as bulas. Então, é um volume muito grande de medicamentos para serem recolhidos em 2 dias, né? De medicamentos que a gente tira de dentro da casa da população. E é um risco, porque esse medicamento vencido, esse medicamento que você comprou uma caixinha com 30, só que você utilizou só 14. Esses 16 comprimidos que ficam armazenados ali de forma, numa mesa, num armário, de livre acesso para toda a família, é um risco. Então, a gente, quando fala em risco, a gente considera crianças, idosos e os pets, né? Que às vezes, essa pequena indução que às vezes a família faz com a criança, de falar assim, você precisa tomar essa balinha, né? Ela tem um sabor agradável. A gente acaba induzindo a criança a acreditar que todo aquele medicamento, tudo que ela encontrar, é um doce, é alguma coisa que vai fazer uma coisa boa, né? Então, a gente tem que ter esse cuidado aonde está armazenando esse medicamento também. Não pode ficar em cima da geladeira, ele não pode ficar em cima do micro-ondas, ele não pode ficar próximo à televisão, pela proteção do medicamento. E também não pode ficar dentro do armário, dentro do banheiro. Pega muita umidade, muito calor. Então, você tem que ter um armário reservado, longe do alcance de crianças, que tenha uma ventilação, que seja longe dos raios solares. Então, isso também está protegendo a sociedade, mas o medicamento também. Agora são 8h24 em Mato Grosso do Sul. Eu estou conversando com a Daniele Proença, presidente do Conselho Regional de Farmácia de Mato Grosso do Sul. Ô Daniele, agora nesse atual momento em que nós vivemos, a inteligência artificial está fazendo um sucesso, né? Inclusive, muitas pessoas já estão tendo acesso à inteligência artificial. E não é muito comum, não é muito difícil de encontrar aquela pessoa que vai lá, digita lá no ChatGPT, estou com dor de cabeça, estou sentindo dor de estômago, qual medicamento tomar? Ela vai lá, escreve tudo para você. Como que hoje o Conselho vem encarando essa atual realidade? Como que vocês enxergam esse momento? É uma situação, eu sempre falo assim, a inteligência artificial ela veio para nos auxiliar muito, mas a gente não pode utilizar de forma equivocada. Sim. Então, assim, a gente sabe das pesquisas que existem, né, tanto utilizando a inteligência artificial, mas também utilizando as nossas plataformas de informação, mas isso a gente não pode deixar que ultrapasse o limite e os valores do ser humano, né, desse conhecimento que a gente tem. E quando eu venho falar do conselho, quando eu venho falar do profissional farmacêutico, que é o profissional do medicamento, é isso que a gente precisa
reforçar sempre para toda a população, para a comunidade. Vocês têm um profissional do medicamento que pode fazer essa orientação que está ali no balcão da farmácia. Então, cada vez que você for comprar o seu medicamento, você tiver a dúvida sobre o medicamento, converse com o farmacêutico. Ele sim pode te dar essas informações corretas. Esse uso da inteligência artificial, esse uso de plataformas para pesquisa, ele está falando num universo onde envolve todas as pessoas. E somos seres individuais. Cada um tem um tipo de estrutura corporal, cada um tem um tipo de problemas relacionadas, né, ao seu dia a dia. Então, assim, às vezes uma prescrição, ela tá tomar um comprimido ao dia, mas eu perguntei para você qual é o seu dia, né, como que você faz, transforma o seu dia a dia. Então, é isso, é essa busca pela orientação do profissional que vai te trazer todas as informações de forma correta e você não vai colocar em risco a sua vida, né, ou a vida de algum familiar. Baseado no seu perfil, né, na sua idade, na sua pesagem. Exatamente. Se você é homem, se você é mulher, então difere muito de caso para caso. Agora são 8h26 em Mato Grosso do Sul. Eu conversei com a presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui do nosso estado, a Daniele Proença. Daniele, muito obrigado pela sua participação. Antes de encerrar o nosso bate-papo, eu gostaria que você passasse um alerta, né? Passasse um conselho aí para quem está nos escutando e que faz o uso desenfreado de medicamentos. Primeiro, eu gostaria de reforçar que vocês têm um profissional altamente capacitado, com todo o conhecimento do medicamento. O farmacêutico, ele faz tudo que envolve o medicamento, nós estamos em todos os processos. Então, não tem um profissional que conheça mais o medicamento do que o farmacêutico. Que a população busque por esse profissional que está ali à disposição para responder tudo que a população busca dessa orientação, desse cuidado. Que a gente sempre faça o uso racional dos medicamentos. O uso racional é você utilizar o medicamento certo, pelo período correto e trazendo os benefícios que às vezes, a diminuição, né, do gasto que a pessoa vai ter comprando medicamentos que ela não vai utilizar. E a gente reforçar sempre que o farmacêutico está à disposição da população e que a gente também, o Conselho, está à disposição para sanar dúvidas, para trazer essa orientação e sempre reforçando que nós somos o profissional de saúde mais próximo da população. Muito bem, muito obrigado, Daniele Proença, presidente do Conselho Regional de Farmácia aqui de Mato Grosso do Sul. Antes de encerrar, Dani, você disse que tivemos aí a primeira edição do Drive-Thru, né? Já tem uma previsão para acontecer a segunda edição? Sim, a gente já tem uma data, não vou falar ainda porque a gente claro. Está na organização, mas como eu falei, normalmente a gente faz de 3 a 4 ao ano. Então perfeito. É a oportunidade. Se você tem esse medicamento na sua casa, se você quer fazer o descarte correto, pode esperar pelo Drive, mas também nós temos uma lei estadual em Mato Grosso do Sul, onde torna compulsório. Então, se você tem um medicamento na sua casa que está vencido, você pode levar numa unidade de saúde ou você pode entregar na farmácia ou na drogaria. E também temos o nosso ponto fixo, que é no Conselho Regional de Farmácia, que é ali na Rodolfo José Pinho, número 66, que também nós temos o nosso equipamento, onde a gente faz esse recolhimento também. Então, é para atender a sociedade que quer fazer esse descarte correto. Então, estamos à disposição ali, mas não fique com esse medicamento vencido, né, armazenado de forma irregular na sua casa. Você tem aonde fazer esse descarte correto. Muito bem, obrigado, bom trabalho. Obrigada. Agora são 8h29 em Mato Grosso do Sul, então tá aí, cautela, né? Cautela e o uso racional de medicamentos para você que não tira aquele medicamento da sua bolsa, sentiu uma dorzinha, já vai recorrer a ele. Tome muito cuidado porque isso pode trazer prejuízos para a sua saúde. E com oferecimento do Sebrae e também do Senar, nós ficamos por aqui, Lorena. É isso mesmo. E antes de encerrar, gostaria de responder a uma dúvida da nossa ouvinte sobre as inscrições do Enem. Quando vão começar? No caso, as inscrições do Enem 2025, elas ainda não começaram e vão começar no dia 26 de maio e vão até o dia 6 de junho. Então ainda dá tempo. Quando estiver perto das inscrições, a gente avisa aqui vocês também, ok? E é isso, amanhã a gente volta com mais notícias e informações para vocês. Obrigada pela companhia de sempre e até amanhã. Um ótimo dia para você, excelente semana e até amanhã. Saúde, tchau! Você ouviu
Giro Estadual de Notícias. Transmitido ao vivo, direto de Campo Grande, da Central de Jornalismo do Grupo Feitosa de Comunicação, para as principais regiões do Mato Grosso do Sul.